Olá, sou Regina Sala Barrieto, com um canal no YouTube, né? Regina Sala Barrieto, para falarmos a respeito de concurso público e por hora, né? Estudarmos as legislações, né? Em especial aqui do município de Ponta Porã, devido estar aberto esse concurso. Peço que vocês se inscrevam lá no canal, né, Regina Sala Barrieto, ative o sininho, porque toda vez que eu for liberando algum vídeo novo, ele vai avisá-lo, e dá aquele like, né, não esqueça de dar o like, porque o algoritmo, ele entende, né, que isso seja interessante e ele vai distribuindo para aquelas pessoas que têm interesse, né, a respeito do assunto. Bom, agora nós vamos dar continuidade à quarta parte aqui do nosso estudo do Estatuto do Servidor Público de Ponta Porã. Nós vamos do artigo 163 ao 217. Vamos lá? Subseção 3ª, da indenização de transporte. Artigo 163. A indenização de transporte poderá ser concedida ao servidor que realizar despesas com a utilização de meio próprio de locomoção para executar serviços externos por força das atribuições do cargo para atender serviços exclusivos do município de Ponta Porã, considerando o percurso percorrido em quilômetros, o consumo de combustível e o preço unitário da gasolina. Parágrafo único. A indenização de transporte para compensar despesas pelo uso de veículo próprio será concedida somente a servidor designado pelo chefe do Poder Executivo. Seção 3ª, dos adicionais. Artigo 164. Os adicionais constituem-se de vantagens pecuniárias conferidas ao servidor em razão do desempenho do cargo em condições peculiares ou pela decorrência de tempo, sendo identificados como: inciso 1º, adicional por tempo de serviço e, inciso 2º, adicional de férias. Parágrafo 1º. Os adicionais têm caráter permanente, nas condições definidas neste Estatuto. Parágrafo 2º. Além dos adicionais constantes neste artigo, poderão ser instituídos outros nos planos de cargos e remuneração do município. Subseção 1ª, do adicional por tempo de serviço. Artigo 165. O adicional por tempo de serviço é devido por quinquênio de efetivo exercício no município, incidente sobre o vencimento efetivo do cargo ocupado. Parágrafo 1º. O adicional corresponde para cada quinquênio completo a 5% até o limite de 35%. Parágrafo 2º. O servidor contará, para esse efeito, o tempo de serviço prestado no município, a qualquer título. Parágrafo 3º. O adicional por tempo de serviço é devido a partir do mês imediatamente seguinte àquele em que o servidor completar o quinquênio. Parágrafo 4º. O servidor efetivo investido em cargo de provimento em comissão continuará a perceber o adicional por tempo de serviço, que será calculado sobre o vencimento do seu cargo efetivo. Parágrafo 5º. Os servidores que prestarem serviços para o município de Ponta Porã em outras modalidades poderão averbar o tempo de serviço prestado para cômputo do benefício previsto no caput, fazendo jus à remuneração correspondente a partir do requerimento. Artigo 166. Quando ocorrer aproveitamento ou reversão, serão considerados os quinquênios anteriormente atingidos, bem como a fração do quinquênio interrompido, retomando-se a contagem a partir do novo exercício. Subseção 2ª, do adicional de férias. Artigo 167. Fica estabelecido o valor correspondente a 1/3 da remuneração do servidor a título de adicional de férias, a ser pago no mês em que houver gozo de férias, mediante preenchimento dos requisitos legais concessivos previstos no artigo 84 e seguintes. Artigo 168. O servidor exonerado, colocado em disponibilidade ou aposentado, receberá o adicional de férias relativo aos períodos aquisitivos completos e não gozados, até o limite de 2, juntamente com as parcelas remuneratórias que lhes são devidas em virtude do afastamento do exercício do cargo. Seção 4ª, das gratificações. Artigo 169. As gratificações são vantagens pecuniárias concedidas ou atribuídas em caráter transitório, em razão da prestação de serviços em condições especiais e são identificadas: 1. Natalinas. 2. Pelo exercício de função em confiança. 3. De periculosidade. 4. De insalubridade. 5. Por trabalho em período noturno. 6. Pela prestação de serviço extraordinário. 7. Pelo exercício em local de difícil acesso ou provimento. 8. Por plantão de serviço da saúde, assistência social e demais esferas administrativas.
Parágrafo 1º. As gratificações discriminadas neste artigo terão seus fundamentos, abrangências, bases de cálculos e condições para concessão definidas no plano de cargos e remuneração do município de Ponta Porã. Parágrafo 2º. Além das gratificações constantes neste artigo, poderão ser instituídas outras nos planos de cargo e remuneração do município. Artigo 170. Caberá à administração municipal exercer permanentemente controle da atividade de servidores em operações ou locais considerados insalubres ou perigosos. Parágrafo único. A servidora gestante ou lactante será afastada enquanto durar a gestação e a lactação das operações e locais previstos neste artigo, exercendo suas atividades em local salubre e em serviço não perigoso. Artigo 171. Os locais de trabalho e os servidores que operem com raio-x ou substâncias radioativas devem ser mantidos sob controle permanente, de modo que as doses de radiação ionizantes não ultrapassem o nível máximo previsto na legislação própria. Parágrafo único. Os servidores a que se refere este artigo devem ser submetidos a exame médico oficial periódico. Subseção 1ª. Da gratificação pelo exercício de função em confiança. Artigo 172. Ao ocupante de cargo efetivo, quando designado para exercer função em confiança de coordenação e assistência intermediária, será paga a gratificação na forma prevista no plano de cargos e remuneração. Subseção 2ª. Da gratificação natalina. Artigo 173. A gratificação natalina, que equivale ao 13º salário previsto na Constituição Federal, corresponde a 1/12 por mês de exercício durante o ano, da remuneração do servidor no mês em que o pagamento for efetuado. Parágrafo único. A fração igual ou superior a 15 dias será considerada como mês integral para os efeitos deste artigo. Artigo 174. Não se inclui na remuneração para cálculo da gratificação natalina o adicional de férias, os auxílios e indenizações de qualquer natureza. Parágrafo 1º. As gratificações de serviço extraordinário e horário noturno serão incluídas na remuneração para cálculo integral ou proporcional da gratificação natalina, enquanto o servidor a elas fizer jus. Parágrafo 2º. Os adicionais e gratificações não inerentes ao cargo ou função serão pagos proporcionalmente ao número de meses em que o servidor tenha percebido no exercício base. Artigo 175. A gratificação natalina poderá ser paga em 2 parcelas, a primeira no mês de junho de cada ano e a segunda até o dia 20 do mês de dezembro do mesmo ano. Artigo 176. O servidor exonerado ou aposentado receberá a gratificação natalina proporcional aos meses de efetivo exercício no período aquisitivo, calculada sobre a remuneração do mês do desligamento. Artigo 177. À família do servidor falecido na atividade será paga proporcionalmente ao período trabalhado no ano do óbito a gratificação natalina, juntamente com o restante dos seus vencimentos. Título 5º. Da Previdência e da Assistência. Capítulo 1º. Das Disposições Gerais. Artigo 178. O município de Ponta Porã manterá seus servidores inscritos no regime próprio de previdência social instituído pela Lei Complementar nº 42, de 19 de dezembro de 2007. Artigo 179. Os direitos dos servidores efetivos referentes à aposentadoria, auxílio-doença, salário-família, salário-maternidade, auxílio-reclusão e pensão por morte aos seus dependentes observarão as regras do regime de previdência municipal. Parágrafo 1º. O município complementará o auxílio-doença e o salário-maternidade pagos pela Previdência Social na forma de regulamento aprovado pelo chefe do Poder Executivo, quando os valores do benefício forem inferiores à remuneração permanente do servidor licenciado. Parágrafo 2º. O município fica autorizado a contribuir para a Previdência Social instituída pela administração pública relativamente a servidor efetivo, colocado à sua disposição, desde que sem ônus para a origem. Parágrafo 3º. Ao servidor ocupante exclusivamente de cargo em comissão, declarado em lei de livre nomeação e exoneração, bem como de cargo temporário, aplica-se o regime geral de previdência social. Capítulo 2º. Dos dependentes. Artigo 180. Poderão se inscrever como dependentes do servidor para fins desta lei complementar. Inciso 1º.
o cônjuge, o companheiro ou companheira, conforme legislação sobre união estável ou concubinato. Inciso 2º, o filho ou a filha, de qualquer condição, o menor sob guarda judicial, o enteado e o tutelado, menores de 21 anos. Inciso 3º, o filho ou filha inválido, impedido de exercer atividade remunerada. Inciso 4º, o pai e a mãe inválidos, desde que sem rendimento próprio e que vivam às expensas do servidor. Inciso 5º, a mãe do servidor solteiro, desde que este seja arrimo da família. Parágrafo 1º. Equiparam-se ao pai e à mãe os representantes legais dos incapazes e as pessoas a cuja guarda e manutenção estiverem confiados por autorização judicial os beneficiários. Parágrafo 2º. Para fins de benefícios previdenciários como pensão e salário-família, os dependentes são os identificados pelo Regime Geral de Previdência. Parágrafo 3º. Quando o pai e a mãe forem ambos servidores do município e viverem em comum, o salário-família será concedido ao pai, e se não viverem em comum, ao que tiver os dependentes sob sua guarda, e se ambos os tiverem, de acordo com a distribuição dos dependentes. Artigo 181. Será concedida o auxílio funeral ao dependente do segurado que falecer ou quem comprovar ter feito as despesas do sepultamento em valor igual à última remuneração de contribuição à Previdência Social Municipal. Título 6º. Do direito de petição. Artigo 182. É assegurado ao servidor o direito de petição em toda sua amplitude, assim como o de representar. Artigo 183. O requerimento será dirigido à autoridade competente para decidi-lo e deverá ter solução dentro de 30 dias, salvo em casos que obriguem a realização de diligência ou estudo especial. Artigo 184. Da decisão que for prolatada, caberá sempre pedido de reconsideração, que não poderá ser renovado. Artigo 185. A autoridade que receber o pedido de reconsideração poderá processá-lo como recurso, encaminhando à autoridade superior. Artigo 186. Caberá recurso, inciso 1º, do indeferimento do pedido de reconsideração. Inciso 2º, das decisões sobre os recursos sucessivamente interpostos. Parágrafo 1º. Salvo disposição expressa em lei, o recurso não terá efeito suspensivo, retroagindo a data do ato impugnado à decisão que der provimento ao pedido. Parágrafo 2º. A representação será apreciada, obrigatoriamente, pela autoridade superior àquela contra a qual for interposta. Artigo 187. O direito de pleitear na esfera administrativa prescreverá, inciso 1º, em 5 anos, quanto aos atos de demissão e de cassação de disponibilidade ou que afetem interesse patrimonial e créditos resultantes das relações de trabalho. Inciso 2º, em 120 dias, nos demais casos, salvo quando outro prazo for estabelecido em lei. Parágrafo único. O prazo de prescrição contar-se-á da data da publicação do ato impugnado ou da ciência do interessado, quando não houver publicação. Artigo 188. O pedido de reconsideração e o recurso, quando cabíveis, interrompem a prescrição uma só vez. Artigo 189. O prazo de prescrição contar-se-á a partir da data da publicação no órgão oficial do ato impugnado ou, na falta desta, da data da ciência do interessado, a qual deverá constar do processo respectivo. Artigo 190. A prescrição interrompida recomeça a correr da data do ato que a interrompeu ou do último ato do processo para interromper. Artigo 191. A prescrição é de ordem pública, não podendo ser relevada pela administração. Artigo 192. Para o exercício do direito de petição, é assegurada a vista do processo ou documento, na repartição ao servidor ou a procurador por ele constituído. Artigo 193. A administração deverá rever seus atos a qualquer tempo, quando eivados de ilegalidade. Artigo 194. São fatais e improrrogáveis os prazos estabelecidos neste capítulo, salvo o motivo de força maior. Título 7º do Regime Disciplinar. Capítulo 1º da acumulação. Artigo 195. É vedada a acumulação remunerada de cargos e funções públicas, exceto: inciso 1º, a de 2 cargos de professor.
Inciso 2º, a de um cargo de professor com outro técnico ou científico. Inciso 3º, a de 2 cargos ou empregos privativos de profissionais de saúde, com profissões regulamentadas. Parágrafo único. Em qualquer dos casos, a acumulação somente será permitida quando houver compatibilidade de horários. Artigo 196. A proibição de acumular estende-se a cargo, funções ou empregos em autarquias, fundações públicas, empresas públicas e sociedade de economia mista do município, da União, de estados e de outros municípios, bem como a percepção de provento de aposentadoria decorrente do exercício de cargo público. Artigo 197. A proibição de acumular proventos não se aplica aos aposentados, quanto ao exercício de mandato eletivo, quanto ao de um cargo em comissão ou quanto a contrato para prestação de serviços técnicos ou especializados, como autônomo. Artigo 198. O servidor não poderá exercer mais de uma função de confiança, nem participar remuneradamente de mais de um órgão de deliberação coletiva. Artigo 199. Não se compreende na proibição de acumular, nem está sujeita a quaisquer limites da percepção. Inciso 1º, conjunta, de pensões civis e militares. Inciso 2º, de pensão, com vencimentos ou salários. Inciso 3º, de pensões com proventos de disponibilidade, aposentadoria ou reformas. Inciso 4º, de proventos resultantes de cargos legalmente acumuláveis. Inciso 5º, de proventos com vencimento nos casos de acumulação legal. Para artigo 200. Para fins de exame de acumulação, cargo técnico ou científico é aquele para cujo exercício seja indispensável e predominante a aplicação dos conhecimentos científicos ou técnicos de nível superior. Parágrafo único. Considera-se também como técnico ou científico cargo de direção privativo de ocupante de cargo de nível superior. Artigo 201. A compatibilidade de horários será reconhecida quando houver possibilidade do exercício dos 2 cargos em horários diversos, sem prejuízo do número regulamentar de horas de trabalho determinado para cada um. Parágrafo 1º. A verificação dessa compatibilidade far-se-á, tendo em vista o horário do servidor na unidade administrativa em que estiver lotado, ainda que ocorra a hipótese de estar dela legalmente afastado. Parágrafo 2º. No caso de cargos a serem exercidos no mesmo local ou em locais diferentes, levar-se-á em conta a necessidade de tempo para a locomoção entre um e outro. Artigo 200. O servidor que ocupe 2 cargos em regime de acumulação legal poderá ser investido em cargo de comissão, desde que, com relação a um deles, continue no exercício de suas atribuições, observado sempre o disposto no artigo anterior. Artigo 203. Ocorrida a hipótese do artigo 202, o ato de provimento do servidor mencionará em qual das 2 condições funcionais está sendo nomeado, para que, em relação ao outro cargo, seja observado o disposto no mesmo artigo. Artigo 204. Verificada, em processo administrativo disciplinar, a acumulação proibida e provada a boa-fé, o servidor optará por um dos cargos, sem obrigação de restituir. Artigo 205. Provada a má-fé, além de perceber ambos os cargos ou o que exerce no município, o servidor restituirá o que tiver percebido indevidamente pelo exercício do cargo que gerou a acumulação. Parágrafo único. Na hipótese deste artigo, se o cargo gerador da acumulação proibida for de outra esfera do poder público, o servidor restituirá o que houver percebido desde a acumulação ilegal. Artigo 206. Apurada a má-fé do inativo, este sofrerá a cassação de sua aposentadoria ou disponibilidade, sendo obrigado ainda a restituir o que tiver recebido indevidamente. Artigo 207. As acumulações serão objeto de estudo e parecer individuais por parte da Procuradoria-Geral do Município, que fará a apreciação de sua legalidade, ainda que um dos cargos integre os quadros de outra esfera de poder ou governo. Capítulo 2º. Dos deveres. São deveres do servidor. 1. Exercer com zelo e dedicação as atribuições do cargo. 2. Assiduidade e pontualidade.
3. Urbanidade e discrição. 4. Lealdade às instituições que servir. 5. Observância das normas legais e regulamentares. 6. Obediência às ordens superiores, exceto quando manifestamente ilegais. 7. Levar ao conhecimento da autoridade superior as irregularidades de que tiver ciência em razão do cargo ou função. 8. Zelar pela economia e conservação do material que lhe for confiado e a conservação do patrimônio. 9. Guardar sigilo sobre assunto da repartição. 10. Manter conduta compatível com a moralidade administrativa. 11. Providenciar para que esteja sempre atualizado o seu assentamento individual, bem como sua declaração de família. 12. Atender com presteza ao público em geral, prestando informações requeridas, ressalvadas as protegidas por sigilo, ou expedindo certidões para defesa de direitos ou esclarecimento de situações de interesse pessoal do requerente. 13. Atender prontamente às requisições para a defesa da fazenda pública. 14. Submeter-se à inspeção médica determinada pela autoridade competente. Capítulo 3. Das proibições. Artigo 209. Ao servidor é proibido: 1. Exercer cumulativamente 2 ou mais cargos ou funções públicas, salvo as exceções previstas em lei. 2. Referir-se de modo depreciativo em informação, parecer ou despacho às autoridades e a atos da administração pública, podendo, porém, em trabalho assinado, criticá-los do ponto de vista doutrinário ou de organização de serviço. 3. Retirar, modificar ou substituir livro ou documento de órgão municipal, com o fim de criar direito ou obrigação, ou de alterar a verdade dos fatos, bem como apresentar documento falso com a mesma finalidade. 4. Opor resistência injustificada ao andamento de documento e processo ou execução de serviço. 5. Valer-se do cargo ou função para lograr proveito pessoal em detrimento da dignidade da função pública. 6. Promover manifestações de apreço ou desapreço no recinto da repartição. 7. Coagir subordinados com objetivo de natureza político-partidária. 8. Participar de diretoria, gerência, administração, conselho técnico ou administrativo de empresa ou sociedade que seja com o município. A. Contratante, permissionária ou concessionária de serviço público. B. Fornecedora de equipamento ou material a qualquer órgão do município. C. Consultora técnica que execute projetos e estudos, inclusive de viabilidade para órgãos públicos. 9. Praticar a usura em qualquer de suas formas no âmbito do serviço público. 10. Exigir, solicitar ou receber propinas, comissões ou vantagens de qualquer espécie, em razão do cargo ou função, ou aceitar promessa de tais vantagens. 11. Revelar fato ou informação de natureza sigilosa de que tenha ciência em razão de cargo, salvo quando se tratar de depoimento em processo judicial, policial ou administrativo disciplinar. 12. Cometer a pessoa estranha ao serviço municipal, salvo nos casos previstos em lei, o desempenho de encargo que lhe competir ou a seus subordinados. 13. Censurar pela empresa ou por outro órgão de divulgação pública as autoridades constituídas, podendo, porém, fazê-lo em trabalhos assinados, apreciando atos dessas autoridades sob o ponto de vista doutrinário, com ânimo construtivo. 14. Dedicar-se nos locais e horas de trabalho à atividade estranha ao serviço. 15. Deixar de comparecer ao trabalho sem causa justificada. 16. Deixar de prestar declaração em processo administrativo disciplinar, quando regularmente intimado. 17. Atuar junto à repartição públicas estaduais, salvo quando se tratar de benefícios previdenciários ou assistenciais de interesse de parentes até o 2º grau, do cônjuge ou companheiro, como procurador ou intermediário. 18. Empregar material ou qualquer outro bem do município em serviço particular. 19. Retirar objetos de órgão municipal, salvo quando autorizado por superior hierárquico e desde que para utilização em serviço da repartição. 20. Fazer cobranças ou despesas em desacordo com o estabelecido na legislação fiscal e financeira. Da responsabilidade do agente público.
Artigo 210. O servidor responde civil, penal e administrativamente pelo exercício irregular de suas atribuições. Artigo 211. A responsabilidade civil decorre de ato omissivo ou comissivo, doloso ou culposo, que resulte em prejuízo ao erário ou a terceiros. Artigo 212. A indenização de prejuízo dolosamente causado ao erário somente será liquidada na forma prevista nesta lei complementar, na falta de outros bens que assegurem a execução do débito pela via judicial. Artigo 213. A obrigação de reparar o dano estende-se aos sucessores e contra eles será executada até o limite do valor da herança recebida. Parágrafo único. Tratando-se de dano causado a terceiro, responderá o servidor perante a Fazenda Municipal em ação regressiva proposta depois de transitar em julgado a decisão que houver condenado a Fazenda a indenizar o terceiro prejudicado. Artigo 214. A responsabilidade penal abrange os crimes e contravenções imputadas ao servidor nessa qualidade. Artigo 215. A responsabilidade administrativa resulta de atos praticados ou omissões ocorridas no desempenho do cargo ou função, ou fora dele, quando comprometedores da dignidade e do decoro da função pública. Parágrafo único. Para efeito deste artigo, será responsabilizado o servidor que autorizar, conceder ou pagar vantagens não previstas em lei ou com descumprimento de normas legais ou regulamentares. Artigo 216. As cominações civis, penais e disciplinares poderão acumular-se, sendo umas e outras independentes entre si, bem assim as instâncias civil, penal e administrativa. Artigo 217. Só é admissível a ação disciplinar ulterior à absolvição no juízo penal, quando, embora afastada a qualificação do fato como crime, persista residualmente falta disciplinar. Muito bem, ficamos por aqui. Vamos nos ver na próxima aula. Bons estudos!